Processo internacional, litígio transfronteiriço, demanda transnacional. Você já ouviu falar desses termos? Em algum momento da sua carreira você já se deparou com uma situação dessas? Um caso que envolve situações em vários países, pessoas em vários países? Se não, fique comigo nesse vídeo, porque eu tenho certeza que num futuro muito próximo uma situação como estas irá aparecer aí no seu escritório e vale a pena você estar preparado. Por quê? Porque hoje eu venho trazer neste vídeo 3 passos, 3 etapas que você pode utilizar para uma análise inicial, uma análise preliminar de um processo internacional, de um caso internacional. Este é um método, né? Estes passos são passos que eu venho adotando nos últimos anos como uma espécie de método na análise inicial de casos internacionais e penso que pode ser um guia bastante interessante para você que vem iniciando, né, a sua atuação neste contexto internacional. Mas antes, talvez você esteja se perguntando, se você é um iniciante ou você é um curioso pela matéria, talvez você ainda esteja se perguntando, mas o que será efetivamente um processo internacional? O que caracteriza uma demanda, um litígio como internacional? A multiplicidade de jurisdições e os elementos de conexão internacional caracterizarão o processo como um processo internacional. Pense na seguinte situação: chega ao seu escritório um cliente. Ele viajou para Portugal. Ele é brasileiro, viajou para Portugal. Em Portugal sofreu um acidente de trânsito. Não foi ele quem causou o acidente, ele foi vítima do acidente de trânsito. Esse acidente de trânsito foi causado por um espanhol. E o seguro, a seguradora do carro deste espanhol está situada na Alemanha. O que fazer? Outra situação. Seu cliente é brasileiro, casou-se com uma italiana no Brasil. A italiana agora mora, ela em Portugal, eles têm um filho que está com a avó materna na Suíça. E então, o que fazer para divorciar, regular guarda, pensão, etc. Situação internacional, várias situações internacionais estão hoje presentes na nossa atuação, não só dos advogados internacionalistas, como eu já venho dizendo em algumas outras oportunidades. Vamos lá então, vamos começar dando aqui um primeiro passo. Qual seria o primeiro passo, na minha sugestão, para que você realize este estudo preliminar, esta análise inicial de uma demanda internacional? O primeiro passo vem caracterizado pelo verbo reunir. Reunir o que, afinal? Reunir os atos normativos internacionais que unem os países envolvidos e que dizem respeito à matéria. Tratados, convenções, acordos, protocolos e por aí vai. Será importante você saber se há um acordo que une os países envolvidos naquela determinada matéria. Vou dar um exemplo a vocês aqui com um acordo de cooperação em matéria civil entre Brasil e França, que no Brasil vem publicado na forma do decreto 3598 de 2000. Lá no artigo 23, 23º, há uma previsão pela qual se dispensa a legalização ou formalidade análoga, ou seja, um documento brasileiro, uma certidão de nascimento, por exemplo, brasileira, que precisa ser usada como prova em um processo que tramita na França, não precisa ser apostilada nem mais absolutamente nada. Por quê? Porque há um acordo que liga Brasil e França e que diz respeito a esta matéria. Reunir convenções, acordos, etc. Segundo passo vem caracterizado pelo verbo analisar. Analisar o quê? Pois bem, analisar as regras sobre competência internacional exclusiva e concorrente em vigor nos países envolvidos. Normalmente essa matéria vai ser tratada no Código de Processo Civil. Vamos a um exemplo. Portugal. O artigo 63, a linha D do CPC português, Código de Processo Civil português. Os tribunais portugueses são exclusivamente competentes em matéria de execuções sobre imóveis situados
em território português. Mais um exemplo, artigo 1º do CPC da Argentina. Diz o CPC da Argentina: se questões exclusivamente patrimoniais forem de natureza internacional, a prorrogação poderá ser admitida em favor de juízes ou árbitros estrangeiros atuando fora da Argentina, portanto, exceto nos casos em que os tribunais argentinos tenham jurisdição exclusiva ou quando a prorrogação for proibida por lei. Este segundo verbo vai nos permitir ter uma exata noção acerca do que diz a legislação dos países envolvidos quanto à competência exclusiva, e isso vai influenciar mais à frente na adoção de uma estratégia processual internacional. Podemos encontrar conflitos negativos de competência internacional e conflitos positivos de competência internacional. Então, anote aí, analisar. Analisar as regras de competência exclusiva, competência concorrente dos países envolvidos. Terceiro passo, próximos verbos. Agora temos 2 verbos. Destacar e cotejar. Mas destacar o quê? Destacar os elementos de conexão internacional. Nacionalidade, domicílio, local do cumprimento da obrigação, local onde o imóvel está situado, etc, etc, etc. E, destacados os elementos de conexão internacional, nós devemos examinar cuidadosamente as regras relativas à aplicação da lei vigentes nos países envolvidos. Eu vou dar mais um exemplo a vocês aqui. Agora vamos à Espanha, artigo 9º, número 1 do Código Civil da Espanha. Veja o que diz o artigo 9º, número 1. A lei pessoal correspondente às pessoas singulares é determinada pela sua nacionalidade. Essa lei regerá a capacidade e o estado civil, os direitos e deveres da família e a sucessão devida à morte. Sucessão causa mortes. Outro exemplo, Itália, artigo 47, número 1 da Lei 218 de 1995, uma lei que regula questões afetas ao direito internacional privado. Diz o dispositivo que a capacidade de dispor, alterar ou revogar um testamento rege-se pela lei nacional do testador no momento do testamento, modificação ou revogação. Este exame vai servir como um orientador do direito material a ser aplicável e vai evitar conflitos, vai prevenir que conflitos aconteçam ao longo do processo. Como você pode perceber, as situações nem sempre vão ser simples. Na verdade, muitas vezes elas serão complexas ou muito complexas. E é por isso que eu recomendo sempre que você tenha ao seu lado um colega de profissão com experiência na área para caminhar contigo, ao menos neste momento inicial. E claro, caso você queira se aprofundar ainda mais nestas questões, caso você queira ter um coletivo de advogados internacionalistas disponível para dialogar contigo, para conversar sobre um caso, para estudar as questões todas e conduzi-las da forma mais segura possível, você tem a mentoria em advocacia privada internacional, que está sempre disponível aí para esta finalidade. Este era o recado de hoje. Espero que tenha sido útil, espero que você tenha captado a mensagem. 3 verbos: reunir, analisar, destacar e cotejar. Se você desenvolver esse método com o tempo, também você vai perceber que as coisas vão fluindo de uma forma mais fácil. Afinal, dependendo dos países envolvidos, de pronto você já vai saber quais são as convenções. Dependendo das situações dos países envolvidos, dependendo do grau de especialização que você tem em uma determinada matéria, com o tempo você já vai saber o que diz a legislação sobre um determinado país acerca daquela questão, e tudo vai aos poucos se tornando mais fluido, mais célere, mais fácil. Até o próximo vídeo.